A safra de milho do Paraná neste ano trouxe boas perspectivas de demanda que valorizaram o grão, trazendo uma rentabilidade maior para os agricultores. Mas a temporada também foi marcada por quebra de produção decorrente da estiagem prolongada que castigou o estado. Os detalhes na reportagem de Valéria Burbello. A chuva não veio nas fases mais críticas do desenvolvimento do milho, afetando especialmente a segunda safra. A estiagem prolongada teve impacto direto em diferentes momentos do ciclo, prejudicando a germinação. A escassez de água e a umidade abaixo do normal atrasaram o início do plantio, comprometendo a produtividade. A área destinada para a primeira safra vem perdendo espaço para a soja, passando de 354 mil hectares na temporada 22-23 para 294 mil no último ciclo, 23-24, recuo de 17%. Já é um movimento que a gente observa mais as diferenças, porque a primeira safra vem recuando cada vez mais, a segunda safra vem ganhando corpo, né, a cada ano, mesmo com a competição com a área de trigo. Trigo, um grande desestímulo para a produção, então o milho tem sido, sim, a principal opção, ou outros cultivos de inverno, como a cevada, a aveia. A segunda safra do grão, a mais importante do estado para o abastecimento da cadeia de proteína animal, teve ganho de 7% de área. Neste ano, os produtores semearam 2.533 mil hectares. Como consequência da seca prolongada, a safra aqui no Paraná sofreu quebra de produção. Atingiu 18.508 mil toneladas, redução de 17% em relação à safra anterior. A gente teve também uma frustração, né? Colhemos aí um pouco menos de 13 milhões de toneladas e os fatores são muito próximos à da soja, né? Então você teve os mesmos fatores de clima que impactaram a soja e outras culturas menores, e impactaram também a lavoura de milho, mas de certa forma os 15 milhões de toneladas colhidos atendem de forma bastante justa a demanda interna, que por exemplo a cadeia de proteínas, né? Frango, suíno, tilápia e outros animais, elas consomem aí hoje, de forma bastante estimada, acima de 10 milhões de toneladas para conversão em proteína. E o restante, vamos dizer, o excedente disso, ele é usado tanto pela indústria de transformação, para transformar em amido, entre outros derivados que o milho gera, e finalmente gera-se um residual que é normalmente exportado para o estado do Paraná, que não é o foco do estado do Paraná exportar milho. Ele acaba exportando muito mais proteína, que é de certa forma um valor agregado maior, do que exporta o milho em grão direto. Apesar da instabilidade climática e dos custos de produção ainda elevados, um dos destaques da safra de milho em 2024 aqui no Paraná foi a valorização do grão, motivado pela alta procura interna, pela escassez na oferta e pela pressão nas exportações, que levaram os preços a níveis mais elevados do que os estimados inicialmente. A atual fase de entre-safra do milho tem beneficiado o mercado, promovendo a valorização do produto, valores 20% maiores que na safra anterior. Mas a gente viu que o milho foi, em termos de preço, foi o melhor reagiu. Então, a gente vê desde o início do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, uma elevação maior de preço. Então, teve uma boa recuperação também em função dessa perda climática que a gente teve, né? Não só aqui, inclusive, também no Centro-Oeste. E a oferta de milho também é um pouco mais ajustada. A gente consome muito milho, principalmente aqui no mercado local do Paraná mesmo. Então, qualquer impacto acaba resultando nesses preços um pouco melhores. E foi isso que a gente visualizou. Está havendo ainda ao longo de 2024 até que essa safrinha seja plantada e colhida e essa oferta volte a restabelecer. A Cláudia cultiva a primeira safra e planta cerca de 4 hectares do grão. No ciclo 23-24, ela armazenou o milho e comercializou no final de novembro. Conseguiu a boa rentabilidade desta entre-safra, que está com preços mais atrativos, na comparação com a temporada 22-23. Assim, a produtora já tem condições de adquirir insumos para a próxima safra. Assim, esse ano até agora já houve esse aumento, mas nós estamos tendo essa expectativa aí de
de ter uma venda melhor esse ano. Na época que geralmente ocorrem as compras, né, e plantio, sempre os insumos acabam subindo. Então, para quem acaba fazendo esse planejamento e comprando antecipado, acaba sendo interessante. Nós compramos algumas coisas antecipadas, bem no comecinho, até nós plantamos um pouco mais adiantado também, em relação a outras propriedades, e acabamos tendo assim essa folga esse ano, sabe? Mas tem que sempre estar acompanhando aí essa relação aí de aumento e baixa aí de custos, né? O apetite de mercado para a transformação do milho em etanol também tem se mostrado crescente no Paraná. O estado tem atraído investimentos nesse setor. Então hoje você já tem uma produção bastante relevante de etanol à base do milho, que é um produto bastante particular, no sentido de que você pode armazenar ele por um longo período, comparado à cana, que você não tem essa mesma possibilidade. Então, quem trabalha nesse segmento, né, as indústrias, elas têm uma tendência muito forte nos próximos anos, uma migração muito significativa, e já há investimentos bastante significativos para você ter uma produção entre os mais perene de etanol, porque você não vai depender de uma safra especificamente. Você consegue fazer um planejamento de estocagem de milho, por exemplo, para 1, 2 anos, que você tem uma produção muito regular do etanol. E isso também traz benefícios para o consumidor, evitando grandes oscilações de preço, né? Isso, claro, são cenários desenhados e existem outros fatores que podem influenciar, mas isso é uma tendência bastante natural para a produção brasileira de etanol e, consequentemente, impactando a produção de milho no estado e no Brasil como um todo.